Olá, bem-vindo ao videocast do TCE de São Paulo. Aqui você fica sabendo um pouco mais sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Aqui ao meu lado, o Dr. Tiago Pinheiro Lima, que é o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas junto ao TCE de São Paulo. Tudo bem, Dr. Tiago? Tudo ótimo, Patrícia. É um prazer estar aqui falando contigo. Bom, doutor, eu vou começar com uma pergunta-chave, até para o nosso público, para a gente poder iniciar essa conversa. Me explica o que é o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. É um órgão que tem como função defender os interesses da sociedade perante o Tribunal de Contas do Estado. Como você mencionou, o Tribunal de Contas, ele é um órgão que fiscaliza o dinheiro público, tudo aquilo que é arrecadado da sociedade e que deve ser revertido em benefícios na área da saúde, da educação, da cultura, do saneamento, tudo isso é fiscalizado pelo Tribunal de Contas. E junto ao Tribunal de Contas funciona o Ministério Público, que é esse órgão do qual eu faço parte, que tem como função principal defender os interesses do cidadão e da sociedade perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E qual que é a diferença entre o MPC de São Paulo e o Ministério Público Estadual? O Ministério Público Estadual é outro ramo do Ministério Público, que atua perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. São funções distintas, diferentes. No âmbito do MP estadual, eles têm como atribuição a esfera penal, a esfera da improbidade. Aqui não. No âmbito do Ministério Público de Contas, nós atuamos somente fiscalizando as contas dos gestores públicos do Estado e dos municípios de São Paulo. Como é exatamente a relação do MPC com o TCE de São Paulo? Queria que o doutor contasse um pouco melhor. Claro. O Tribunal de Contas, ele exerce basicamente duas funções muito importantes dentro dessa esfera de fiscalização da conta pública. Ele faz a auditoria do gasto. Então, o tribunal tem uma estrutura de auditores, de pessoas que comparecem, que vão pessoalmente nas prefeituras, nos órgãos estaduais, para fazer a análise e a auditoria do uso do recurso público. E o tribunal também, ao mesmo tempo, ao receber essas informações, ele vai fazer uma análise e julgamento. E antes de fazer esse julgamento, é preciso que todas essas informações sejam disponibilizadas ao Ministério Público, porque o Ministério Público de Contas, que atua perante o Tribunal de Contas, ele tem como missão constitucional, está prevista na Constituição da República, defender os interesses da sociedade. Então, o Ministério Público fará uma análise de toda essa documentação e levará isso para ser avaliado e julgado pelo Tribunal de Contas. Então, quando a sociedade pensa na existência de um órgão jurisdicional, ou seja, num órgão que julga, ou pessoas, no caso do Tribunal de Justiça, ou contas, no caso do Tribunal de Contas, perante esses tribunais deve atuar um Ministério Público. Então, cada órgão, cada tribunal tem um Ministério Público especializado. Agora nós estamos no período eleitoral. Então, nós temos toda a justiça eleitoral, os juízes eleitorais, os tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral. Então, perante esses órgãos do Poder Judiciário, existe um Ministério Público Eleitoral, que é o órgão encarregado pela Constituição para defender os interesses da sociedade junto a esses tribunais. E o mesmo acontece no âmbito do Tribunal de Contas, e lá existe esse Ministério Público de Contas, do qual eu faço parte, e lá estamos para defender, para analisar, para verificar a legitimidade do gasto público. E ele é independente do TCE, ou seja, ele pode fiscalizar o TCE? O Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça e todo e qualquer órgão público do país, ele também exerce gasto público, ele também exerce despesa, né? Então, o Tribunal de Contas ele tem um orçamento que vem do Orçamento Geral do Estado e com esse orçamento é que ele paga o pessoal, que ele faz contratações, que ele faz licitações. Então, no âmbito do seu exercício administrativo, o Tribunal de Contas também é fiscalizado pelo Ministério Público de Contas. Assim como o Ministério Público de Contas também, no exercício da sua função administrativa, é fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Então, foi esse o regime estabelecido pela Constituição, de modo que não existe nenhum órgão público que não tenha sobre ele uma fiscalização. E o Ministério Público de Contas exerce uma fiscalização plena sobre todos os órgãos da administração pública estadual e municipal aqui de São Paulo, inclusive sobre o Tribunal de Contas. Para uma pessoa leiga entender um pouco melhor, qual a diferença básica entre a atuação do MPC e do TCE? O Tribunal de Contas julga. O Ministério Público de Contas avalia e emite um parecer. Então, nós fazemos uma análise
daquilo que é trazido pela fiscalização, pela auditoria. A auditoria levanta a informação, ou mesmo o cidadão. Nós recebemos muitas denúncias das pessoas através do nosso canal Fale Conosco. Então, aquela denúncia é recebida, ela é tratada, é analisada a pertinência, nós fazemos uma série de cruzamentos e levamos essa informação para o Tribunal de Contas. Então, o Ministério Público atua em parceria com o Tribunal de Contas, mas quem julga é o Tribunal de Contas. A função do Ministério Público é avaliar, analisar, representar, denunciar, apontar os erros, mas o julgamento ele é feito pelo Tribunal de Contas. E como é que é a participação do Ministério Público nas sessões do Tribunal Pleno, exatamente? Qual o papel que o procurador exerce durante esse julgamento? O Ministério Público ele atua nesses julgamentos fazendo sustentações orais, abordando, levantando os aspectos mais importantes dos processos que foram pautados para julgamento. Então, tudo que é relacionado à sessão, o Ministério Público participa ativamente. Ele pode muito bem, ao longo da sessão, identificar um processo que não está pronto para ser julgado, pedir para esse processo ser retirado de pauta. Ele pode interferir nesse momento e retirar o processo. Pedir para retirar. Tá. Né? Quem determina se tira ou não ele faz o pedido da é o retirada tribunal. E é analisado. Exatamente. Então, se o Ministério Público, no momento da sessão, identifica que um processo não está pronto para ser julgado porque precisa de uma informação que não consta ali naquele processo, ou porque uma pessoa não foi ouvida adequadamente, é necessário ouvir o gestor a respeito de um procedimento que está sendo questionado. Então, o Ministério Público tem, naquele momento da sessão, e está ali, como eu falei, como representante da sociedade, sempre pautando a sua atuação na defesa e no interesse público. Se ele identifica algo que precisa ser esclarecido, ele aponta e requer que o processo seja tirado de julgamento. Ou mesmo se ele entende que o processo está pronto para julgamento, ele pode fazer uma sustentação oral para convencer os conselheiros, que são os julgadores que compõem o Tribunal de Contas, de que aquele processo ou de que aquele gestor deve ser ou não condenado, deve ser aplicada uma sanção, uma multa. Então, o Ministério Público está ali atuando como fiscal da lei para que o julgamento possa ocorrer da forma mais adequada e que atenda ao interesse público. Doutor, exemplifica melhor para mim e para o público que está assistindo como é que funciona. A denúncia chega e aí vocês atuam de que forma? Eu queria um exemplo um pouco mais prático disso. Por exemplo, recentemente nós recebemos uma denúncia de que algumas escolas no estado de São Paulo não possuíam água potável para as crianças beberem. Algo que nos chocou. Né? A um primeiro momento você chega a duvidar. Não, São Paulo, o estado mais rico da federação, não tem nenhuma escola que não possua água potável para suas crianças. E nós fizemos um levantamento com os dados do INEP, e identificamos centenas de escolas no estado de São Paulo que não possuem água potável para as crianças beberem. Então, nós vamos requerer ao Tribunal de Contas, com base nessas informações, a gente levanta todos os dados. Quer dizer, a gente recebe uma denúncia, muitas vezes as pessoas não querem se identificar, ou a denúncia é anônima. Ela pode ser feita de forma anônima, né? Pode ser feita, na maioria das vezes, Patrícia, ela é feita de forma anônima, porque as pessoas têm receio de algum tipo de retaliação. Então, nós recebemos essa informação, a gente trata isso, busca mais dados para ofertar ao tribunal uma representação já direcionando para aquilo que deva ser feito. Então, nesses casos, nós vamos exigir que o tribunal envie uma equipe de pessoas para avaliar cada uma dessas escolas e entender o porquê que essas escolas não possuem água potável para as crianças. Veja, é uma medida simples que deve ser resolvida à medida em que o Ministério Público de Contas e o próprio Tribunal de Contas atuam para que essas escolas, esses gestores possam providenciar o mais rapidamente possível água potável para as crianças. Então, esses são exemplos como esses de denúncias que nós recebemos no canal, fazemos uma análise da pertinência ou não e ajuizamos a devida ação perante o Tribunal de Contas. Queria que a gente falasse um pouco sobre a independência do MPC, que é fundamental aí para todo esse processo. Ou seja, o Ministério Público pode interferir? De que forma? Como é que é a independência do MPC? Nós atuamos com absoluta independência funcional, porque foi assim estabelecido na Constituição, não há qualquer tipo de ingerência ou interferência do tribunal ou mesmo de agentes políticos no nosso trabalho. Nós existimos aqui em São Paulo, Patrícia, há 10 anos. Nós somos o Ministério Público de Contas mais novo da Federação. O Ministério Público de Contas surgiu no Brasil em 1892. Então é um órgão que vem desde o século XIX e ele surgiu atuando perante o Tribunal de Contas
da União. Aqui em São Paulo, nós temos, como eu mencionei para você, 10 anos. E ao longo de todo esse tempo, nós temos atuado com absoluta independência, sem qualquer tipo de pressão ou interferência de quem quer que seja. E isso é fundamental, porque a sociedade exige e quer que nós, como representantes dela, aqui no âmbito do Tribunal de Contas, possamos atuar de maneira o mais imparcial e sem qualquer tipo de interferência, fazendo aquilo que deva ser feito, ou opinando pela irregularidade, quando for o caso, ou mesmo pela regularidade, quando atestar que o gestor praticou boas medidas no âmbito da sua administração pública. Vamos falar um pouco da composição do MPC. Quantos procuradores atuam? Eles são escolhidos, eles são indicados, eles são concursados? Nós somos hoje 9 procuradores. A lei que criou o Ministério Público de Contas aqui em São Paulo estabeleceu que nós teríamos 9 membros, ou seja, 9 procuradores. E que esses 9 procuradores fossem escolhidos por concurso público. Então, nós prestamos um concurso específico voltado para a criação desse Ministério Público especializado, Ministério Público de Contas, aqui do estado de São Paulo. E foi feito esse concurso público em 2011 e nós fomos nomeados pelo governador do estado à época. Inclusive o seu cargo, procurador-geral do MPC, como é que é o cargo? Como é que é exatamente o cargo que o senhor ocupa nesse momento? Isso. Então, a instituição, o Ministério Público de Contas, ele é composto por 9 membros, 9 procuradores do Ministério Público, e nós temos algo em torno de 70 funcionários, né? Então, essa é a nossa estrutura aqui no estado de São Paulo. E para fazer a gestão desta instituição, a lei fez a previsão da existência do cargo do Procurador-Geral do Ministério Público, que é o cargo que, transitoriamente, eu exerço atualmente. Então, é um mandato de 2 anos, podendo ter uma recondução por mais 2 anos. Então, é formada uma lista tríplice. Dentre esses 9 procuradores, eles votam para formar uma lista de 3 colegas e essa lista é encaminhada para o governador do estado. E o governador do estado é quem faz a escolha de um desses 3 procuradores da lista tríplice para ser o procurador-geral do Ministério Público de Contas para um mandato de 2 anos. Bom, e nesses 10 anos, com certeza, o doutor deve ter presenciado alguns processos inusitados ou até que chegaram a ganhar grande repercussão aí na mídia depois. Se lembra de algum para contar aqui para a gente? Sim, alguns casos interessantes. Por exemplo, Patrícia, um extremamente relevante. Nós fizemos um trabalho de levantamento a partir das folhas de pagamento dos órgãos públicos do estado de São Paulo. Identificamos uma série de benefícios ou de valores que eram pagos aos servidores públicos de forma indevida, como, por exemplo, o auxílio esposa. Existiam alguns municípios aqui no estado de São Paulo com legislações ainda da década de 60, da década de 70, de uma realidade absolutamente distinta da que nós vivemos atualmente. Então, se o servidor público ele era casado, ele tinha uma esposa, ele recebia um valor a mais, uma gratificação, o que é absolutamente inaceitável para o mundo que nós vivemos atualmente. Quer dizer, denotava o que existia há 30, 40 anos atrás de uma sociedade patriarcal, onde se incentivava, inclusive, que ele tivesse uma esposa, mas que a esposa fosse do lar. Ela não poderia exercer nenhuma função tão nobre como a que você exerce, tão relevante. Então, foi um caso interessante e é um caso que, a partir da nossa atuação, gerou uma economia significativa para o Estado. Não só com referência a esse auxílio esposa, tinha também o 14º, 15º salário, bônus de aniversário. Então, assim, gratificações e benefícios que não têm qualquer justificativa e amparo no âmbito do interesse público. Então, essa foi uma atuação interessante e efetiva que gerou resultados para a sociedade. Muitas vezes, há uma sensação de impunidade na sociedade brasileira porque há uma demora entre o fato e o julgamento. Mas essa demora, ela decorre do devido processo legal. Quando nós identificamos um fato, por mais grave que ele seja, nós não podemos automaticamente condenar a pessoa. É preciso garantir o contraditório, a ampla defesa, apurar aquilo, e isso demanda tempo. E esse tempo, muitas vezes, Patrícia, leva àquela sensação de impunidade. Sim. As próprias pessoas, os próprios agentes públicos acham que não, já passou muito tempo, não vai dar em nada. Mas depois que o mandato dele acaba, é que a consequência chega. Eu conversei aqui com o Dr. Tiago Pinheiro Lima, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas junto ao TCE de São Paulo. Muito obrigada, Dr. Tiago. Eu é que agradeço, Patrícia. Estou sempre à disposição para falar contigo. Chegamos ao final de mais um videocast do TCE de São Paulo. Até a próxima. Tchau.